Boa noite a todos. Que a paz do Senhor alcance o seu coração, amém? Sejam muito bem-vindos todos que pararam e estão dedicando esse tempo para juntos adorarmos ao único Deus, digno do nosso louvor e da nossa adoração. Nós vamos estar orando. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus neste momento e interceda pela sua vida e pela vida das nossas igrejas. Querido Deus, nosso Pai, nós te damos graças porque é um privilégio estarmos juntos. Nós te louvamos porque é um privilégio poder adorar ao Senhor. Abençoe, ó Deus, todas as pessoas que estão nos ouvindo nesta noite. Que a tua palavra, que o louvor, que tudo que fizermos a partir de agora seja uma expressão da nossa adoração ao Senhor. Reconhecemos a tua grandeza e sabemos que o Senhor, ó Deus, é o Deus que tem cuidado das nossas vidas. Por isso, aqueles que estão doentes, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que desviaram do teu caminho, seja qualquer problema que eles estão enfrentando, que o Senhor possa socorrê-los em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, nossas vidas, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Estaremos lendo Hebreus 12, os versículos 1, 2 e 14. Hebreus 12, 1, 2 e 14. A palavra de Deus nos diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, nós que somos do Senhor, que um dia assumimos um compromisso com Jesus, nós estamos rodeados de uma grande multidão que estão lendo a sua vida. Então é uma responsabilidade muito grande estarmos o quê? Olhando para Jesus. Foca em Jesus e deixe os pecados, né? As coisas que têm entristecido ao nosso Senhor e caminhe para o alvo da nossa perfeição. E o nosso alvo é Jesus. E faça de tudo que você puder para viver em paz com todos os homens. Amém? Que Deus te ajude a colocar em prática esses 3 versículos. Queridos, pensem em algo grande. Pensem em algo grande. Talvez o mar e o oceano. Muito grande. Não é nada diante da grandeza do nosso Deus. O nosso Deus, ele é um Deus muito, mas muito grande. Ao mesmo tempo que a sua grandeza é tão grande, ele se tornou tão pequeno para morar em nossos corações. E Jesus nos diz que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é uma vitória que Jesus conquistou por nós. E todas as vezes, meus queridos, que você coloca em prática os valores do reino, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, você estará engrandecendo o nome do Senhor aqui na terra. Amém? Coloque-se de pé e é este o belo hino que nós vamos estar adorando a Deus neste momento. Quão grande é o nosso Deus, digno, único da nossa adoração.
uma campanha no mês de maio. Hoje, último domingo de maio, nós estamos orando pelas famílias, pedindo que o Senhor abençoe as nossas famílias. E essa oração agora é uma oração para a família. Então, que todas as bênçãos que vamos estar cantando através dessa música possam alcançar a sua família e o seu coração. E que a sua família seja uma família ricamente abençoada pelo nosso Deus. Amém? Estabeleça o teu reino em nós, para que façamos tua vontade. Que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, e os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo, a tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que está no céu, abençoa nosso lar. Que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo, a tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que está no céu, abençoa o nosso lar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, todos os dias te daremos o melhor do nosso louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, fomos feitos para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo, a tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que está no céu, abençoa o nosso lar, abençoa o nosso lar. Podeis assentar, queridos. Neste momento, as crianças vão estar saindo para ouvir a sua história, à altura delas, e o pastor está com a palavra.
Está desligado o som. Amados, boa noite, graça e paz. Queremos também dar boas-vindas às pessoas que nos acompanham nas redes sociais, tanto no Facebook, YouTube, Instagram. Nós teremos, no finalzinho do culto, um momento de oração pelas famílias. Vamos ter um momento de testemunhos e queremos agradecer muito as pessoas que estão acompanhando a vida da igreja, o que nós estamos fazendo. Antes de nós lermos o texto para a meditação na palavra de Deus, deixa eu passar algumas informações rapidinho aqui. Diretoria e conselho, reunião sexta-feira próxima às 19h30 aqui na igreja, tá? A diretoria e o conselho. Quarta-feira nossa estudo bíblico, 20 horas. Quinta-feira o projeto PES, projeto Ágape, projeto com as crianças, 19h30. E no sábado o projeto, o Ministério Sal e Luz, 19 horas. Dá uma boa notícia. Você que não, nós hoje tivemos aqui na igreja a abertura do envelope de pedido de oração que foram feitos no ano passado. A gente fica um ano com os pedidos por escrito, É uma cartinha que a gente manda para Deus. É o nosso pedido de oração por escrito. E só vai abrir no ano que vem. Hoje de manhã nós abrimos do ano 2021 e nós vamos abrir este envelope somente em 2023, no último domingo de maio. Se você ainda hoje, depois de terminar o culto, você quiser fazer uma cartinha, um pedido para Deus, quantos pedidos você quiser, por escrito, pega uma caneta aí com alguns irmãos aqui e faz o seu pedido, coloque o seu nome e nós vamos colocar aqui. Depois nós vamos lacrar o envelope. Esse envelope vai ficar guardado, só vai ser aberto em maio, o último domingo de maio de 2023. Então, se você quiser participar, você já faz o compromisso que em maio, em 2023, você vai estar aqui para dar o seu testemunho. Já é uma garantia que Deus vai preservar a sua vida. Pelo menos você vai orar e falar: Deus, eu quero dar meu testemunho em maio, no último domingo de maio de 2023. Pelo menos, se você não estiver aqui, alguém da sua família vai estar, com certeza, para poder compartilhar. Tá bom? Então você que não esteve de manhã, pode fazer o seu pedido por escrito, Vamos fazer essa cartinha para o nosso Deus e vamos colocar aqui, tá bom? Aqui o pastor Luiz pode vir pegar a sua cartinha, seu pedido aqui. O Alex e a Cátia, acho que não estão, e a Maria Melo. Entrega para a Maria Melo. Amados, nós estamos, tanto o Ministério Sal e Luz está ministrando a palavra de Deus na carta de Tiago, irmão de Jesus, que humanamente falando. E nós eu também decidi, orando a Deus, de trazer uma exposição da palavra de Deus sobre a carta de Tiago, que era uma das pessoas mais próximas de Jesus, porque fazia parte da família de sangue de Jesus aqui na terra. Então conviveu bastante com Jesus, não era convertido, ele era meio assim estranho, com Jesus, ele não aceitava no início, mas ele veio se converter depois. E ele escreve uma carta muito interessante, com vários temas, e eu já tematizei aqui para os irmãos um tema único, onde eu estou desenvolvendo várias mensagens num mesmo tema.
eu estou trabalhando o tema, uma igreja que vive para agradar a Deus, 2 pontos, né? O que ela faz, o que ela deixa de fazer. Então, na primeira mensagem, no capítulo 1, foi uma igreja que vive para agradar a Deus, não apenas ouve a palavra, mas pratica a palavra, obedece. A segunda mensagem foi uma igreja que vive para agradar a Deus, pratica a fé verdadeira. A gente viu o Tiago falando da fé verdadeira e a fé morta. Então nós falamos aqui, ainda tudo no capítulo 1, que uma igreja que vive para agradar a Deus, pratica a fé verdadeira, uma fé sadia. A terceira mensagem que nós pregamos no capítulo 1, uma igreja que vive para agradar a Deus, vive em constante oração, né? Tem prazer de orar, de falar com Deus. E hoje, já começando o capítulo 2, nós falaremos sobre uma igreja que vive para agradar a Deus, não deve fazer acepção de pessoas. Então nós vamos trabalhar esse tema, uma igreja que vive para agradar a Deus, não deve fazer acepção de pessoas. E nós vamos ler o capítulo 2 de Tiago, os primeiros 13 versículos, e vamos desenvolver aqui e ver o que Deus quer nos falar. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa igreja, né, o contexto era sinagoga, ou no templo lá de Jerusalém, e nós podemos contextualizar dizendo: se, portanto, entrar na nossa igreja, na IBS, algum homem com os anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com diferença o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, ou lei áurea, segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Que Deus abençoe esta leitura e a meditação desta palavra. Então vamos trabalhar o tema, né? Uma igreja que vive para agradar a Deus não deve fazer acepção de pessoa. E essa é a proposta, né? É isso que nós estamos trabalhando com a igreja. Sermos uma igreja
que esteja decidida, e eu como pastor tenho batido na tecla, né? Tenho desafiado as minhas ovelhas aqui de Ribeirão Preto, aqui do Simeone, a vivermos fazendo a vontade de Deus, a agradar o coração de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Então nós temos trabalhado seriamente, levando os irmãos a viver uma vida de intimidade com Deus. E é por isso que nós estamos aprendendo nesta carta de Tiago. Pelo menos ele fala sobre a tríplice responsabilidade de uma igreja. Primeiro ele fala, num contexto geral, da responsabilidade da igreja diante de Deus, na vertical. E ele fala que essa igreja que vive uma vida responsável, de responsabilidade diante de Deus, o mundo para esta igreja é desprezado por um amor maior, esse amor a Deus. Por exemplo, quando Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele fala: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E 1 João, capítulo 2, 15 a 17, nós vamos explicar já esse ponto aqui. Não se deve amar o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então a primeira responsabilidade que Tiago está falando é a nossa responsabilidade diante de Deus, de desprezar o mundo. E quando ele fala mundo aqui, é no sentido de mundanismo. Eu já tenho sempre falado para a igreja, a palavra mundo tem 4 significados diferentes. Aí você precisa entender o contexto. E aqui Tiago está falando de mundo, não é? Quando ele fala, Tiago 4:4, infiéis, não compreendeis que a amizade de uma pessoa com o mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É no sentido de mundanismo. Uma pessoa avarenta, apegada às coisas deste mundo, mundana, que faz uma preferência pelas coisas do mundo. Por isso que a Bíblia fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, esta igreja sabe da sua tríplice responsabilidade diante de Deus. Ela despreza o mundo, o apego ao mundo, o apego aos prazeres do mundo. Ela corta esse relacionamento com o mundo. É o mundo para lá e você com responsabilidade com as coisas de Deus. Então é isso que Tiago está falando nessa tríplice responsabilidade. Mas também ele fala da responsabilidade da igreja diante do próximo. Diante do próximo, a gente pode ver isso claramente nos versículos 15, né? Tiago 2, 15 e 16, ele fala assim: olha, se um irmão, aliás, diante do próximo, ele fala assim: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, ele está dando uma puxada de orelha em nós. Fala: olha, não adianta você ver uma pessoa necessitada e falar: ó, vai em paz, Deus te abençoe, vai com Deus.
Porque o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 25, ele deixa bem claro o compromisso da igreja dele com o próximo. Capítulo 25, a partir do 35, olha: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e hospedaste-me, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E Jesus lhes responderá: em verdade eu vos afirmo que sempre que eu fizeste a um destes pequeninos, a mim o fizeste. Então, essas duas passagens bíblicas correlacionadas, é nossa responsabilidade como igreja diante do próximo, porque a miséria do próximo tem que ser levada a sério por causa da compaixão e do amor que devemos praticar. Nós aprendemos com Jesus e devemos praticar a compaixão e o amor. Não podemos fechar os olhos e querer dizer que não é conosco, que a miséria, a necessidade do próximo não tem nada a ver conosco. E Tiago está falando exatamente isso: olha, não façam isso. Uma igreja que vive para agradar a Deus, ela tem uma responsabilidade primeiro com Deus, de adoração, de obediência à sua palavra, mas diante do próximo, nós temos que estar atentos às necessidades. Nós não podemos cruzar os braços e ter condições de ajudar e não fazer nada, tá? E também ele fala nessa tríplice responsabilidade, a responsabilidade que a igreja tem diante de si mesma. E eu quero só destacar um ponto, porque depois nós vamos trabalhar isso num outro capítulo, mas eu vou só dar uma pincelada aqui. E principalmente no versículo 12, ele fala algo interessante aqui que a gente passa desapercebido. Olha, o texto que nós lemos, olha, o versículo 12, Tiago 2,12: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Falai de tal maneira, ele está falando que a nossa fala, a linguagem da igreja, deve ser dominada pelo amor. Aliás, Jesus deu como tarefa para nós pregar o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo, além de ser poder, o poder do Evangelho de Cristo está no amor praticado. Não está nas armas, não está no poder da argumentação, não. O poder que Jesus deixou para nós, na nossa boca, na nossa fala, a nossa linguagem, é a linguagem do amor. E é por isso que nós vamos estar falando para os irmãos, aliás, a nossa responsabilidade, né, como igreja, nosso linguajar, nossa fala tem que ser uma fala demonstrando que o nosso coração está cheio do amor de Deus, transbordar o amor de Deus, porque a boca fala o que está cheio o coração. Então a nossa língua tem que ser dominada pelo amor. Então os irmãos podem ficar tranquilos, porque numa outra oportunidade, no capítulo 3, nós falaremos uma outra mensagem, falamos sobre os perigos da língua. Só para dar uma palha, tudo que você, toda vez que você abre a boca, se a sua palavra não edifica, se a sua palavra machuca, fere o seu próximo, toma cuidado. Você vai ter que prestar conta de tudo que você fala. Então tem que tomar muito cuidado, porque a boca fala o que está cheio o coração. Nós temos que tomar muito cuidado.
E hoje com a internet muitas pessoas acham que falar, pronunciar, mas também lá no WhatsApp, o que você escreve, está valendo também, é uma linguagem da sua fala, do que está no seu coração. E Tiago está alertando, porque a igreja que vive para agradar a Deus, ela tem uma responsabilidade para consigo mesma. A sua linguagem, a sua mensagem tem que estar cheia do amor de Deus. Tem que ser cheia do amor de Deus. Então essa é apenas uma introdução, porque eu quero agora trabalhar o tema aqui. Uma igreja que vive para agradar a Deus viverá sem fazer acepção de pessoas. Essa é a palavra que eu quero que os irmãos levem para casa, com a decisão no seu coração de não fazer acepção de pessoas. E eu vou mostrar para os irmãos aqui por que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Primeiro, essa igreja que vive para agradar a Deus, como é que essa igreja viverá? Como ela deve viver? Como ela viverá para agradar a Deus? Primeiro, ela vai colocar em prática a lei áurea, que está falando aqui no capítulo 2, essa lei áurea. Irmãos, viram aí, que ele fala que, se vós contudo observais a lei régia, versículo 8, segundo a escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Então, ela vai colocar em prática a lei áurea, a lei régia, a lei que rege o universo. E qual que é a lei que rege o universo? Jesus, de toda a Bíblia, de todas as leis, Jesus resolve esse problema, porque lá no grande mandamento, lá em Mateus capítulo 22, entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, era um grupo religioso chamado saduceus, tinha os fariseus, tinha os escribas da época, e eles reuniram, eles queriam pegar Jesus em alguma falha, né? E um deles, intérprete da lei, experimentando Jesus, lhe perguntou: mestre, mas ele estava agindo com hipocrisia, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o grande e primeiro mandamento, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus queridos, uma igreja que vive para agradar a Deus, ela viverá sem fazer acepção de pessoas. Como que ela vai praticar isso? Como essa igreja viverá? Primeiro, ela vai colocar em prática esta lei áurea, essa lei que rege o universo, que é a lei do amor. Amor primeiro para Deus, sobre todas as coisas, isso não se questiona. Você vai dar todo o seu amor a esse Deus, amá-lo de todo o coração, de todas as tuas forças, de todos os teus pensamentos, os teus sentimentos. Você vai amar esse Deus assim, porque Deus sabe, se você veio apenas para adorar a Ele, né? Aqui, neste encontro aqui, aos domingos, porque tem gente que adora a Deus só uma vez por semana, e nós estamos trabalhando com a igreja, adorar a Deus 24/7, 24 horas por dia e 7 dias por semana, adorar a Deus coletivamente. E você sai daqui, continue adorando a Deus na sua casa, no seu trabalho, no lazer, no seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, relacionamento no seu trabalho. Tudo deve ser motivo para você adorar a Deus, demonstrar que você o ama de todo o coração. Então, esta igreja vai colocar em prática esta lei áurea, esse mandamento principal. E nós vimos aqui como é que devemos amar a Deus. Você tem amado a Deus de todo o teu coração?
é uma pergunta para cada um responder. Como está o seu relacionamento com Deus? Ou você acha cansativo? Você acha um fardo servir a Jesus, obedecer a palavra de Jesus, viver uma vida de oração? Você acha isso pesado? Esse Deus tão grande, tão maravilhoso, que está te dando vida, tem te abençoado tanto, será que nós não devemos abrir mão da nossa própria vontade para fazer a vontade dEle? E a vontade dEle para minha vida, para a sua vida, Deus não quer te escravizar, te deixar você bitolado, não. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Ele quer fazer o melhor para você. E quando nós fazemos a vontade de Deus, você não está perdendo, você está ganhando. Nós só estaremos perdendo quando nós não fazemos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que cada um aqui neste mundo possa honrá-lo, adorá-lo pelos seus feitos, por tudo aquilo que ele já fez e pelas coisas que ele continua fazendo. Como essa igreja viverá? Em segundo lugar, essa igreja viverá consciente que é pecado fazer acepção de pessoas. Essa igreja que vive para agradar a Deus, ela tem a consciência que é pecado fazer acepção de pessoas. Se vocês viram aqui, só para relembrar, versículo 9: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sereis questionados pela lei como transgressores. Então, por isso que ele cita aqui, dos versículos 1 a 5, né? Então, uma pessoa com anel de ouro, uma pessoa bem de vida, e a gente dá preferência para aquela pessoa. Aí vem o pobre, uma pessoa meia maltrapilha, uma pessoa sem poucos recursos, a gente fazer. Ele está dizendo: olha, não faça isso. E ele está dizendo: fazer acepção de pessoas é pecado. Ele está dizendo que é pecado. Então a igreja deve ter essa consciência que é pecado fazer acepção de pessoas. E eu vou trabalhar um pouquinho mais isso mais adiante, mas eu só quero mostrar no texto que vocês viram agora, que se entrar uma pessoa com um carro luxuoso, tudo bem, de muita grana, a gente arrumar um tapetinho para ele para um lugar, e o outro vem aqui. Isso não pode acontecer com a igreja de Jesus. Esse comportamento a igreja não pode ter. Se tiver, não é a igreja de Jesus, está cometendo pecados. Não pode acontecer isso. Mas eu quero voltar, prosseguir. Essa igreja também, em terceiro lugar, ela vai viver sabendo que o juízo será sem misericórdia para quem não pratica a misericórdia. Olha o versículo 13: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E aí ele fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, em terceiro lugar, essa igreja, né, que quer agradar a Deus, ela sabe que precisa viver, né, ela vai viver sabendo que o juízo, o julgamento de Deus será sem misericórdia para quem não pratica a misericórdia. Por isso que lá no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, 7, Jesus fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, né? Felizes os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E é importante lembrar sempre, irmãos, que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Se não fosse a misericórdia de Deus, desde o momento que Adão pecou lá no Jardim do Éden, toda a raça humana já nasceu condenada a ir para o inferno, e Deus mandando todos nós para o inferno, Deus estaria agindo com justiça. Deus não estaria ferindo a sua santidade. Se Deus mandasse todos nós para o inferno,
para o inferno, Deus estaria agindo com justiça. Os irmãos sabiam disso? Mas esse é um dos atributos de Deus, mas Deus tem um outro atributo que chama misericórdia. E a misericórdia de Deus triunfa, supera o juízo. E quando nós pecamos, estamos condenados estamos separados definitivamente de Deus, todos nós. Deus olhou para si mesmo, e Deus viu que a misericórdia dele é muito grande, a bondade de Deus, o amor de Deus é muito grande, é infinito, e a misericórdia dele supera o juízo, e é por isso que nós alcançamos misericórdia de Deus, e Ele nos salvou pela graça, através de Jesus. A nossa dívida, toda a nossa situação, não tinha como resolver o nosso problema, nós não tínhamos como pagar, resolver esse problema diante de Deus. O próprio Deus mandou seu Filho e veio e quitou essa dívida, a dívida que era para mim, para você, para nós. Jesus quitou a dívida, cancelou a nossa dívida. Então todas as pessoas que se aproximam da cruz de Cristo e aceitam Jesus, Jesus te perdoa todos os seus pecados, e você mais não será condenado. A Bíblia fala que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Então você não vai enfrentar o julgamento final, porque você está em Cristo, você aceitou a Cristo e você recebeu o perdão de Cristo. Então a sua dívida foi quitada por causa da misericórdia de Deus. Então naquele dia, quando todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, a única coisa que Deus vai querer saber, aqueles que aceitaram a Jesus, não tem julgamento, você não vai ser julgado, você já foi justificado, você vai ficar à direita. Mas se você não aceitou a Cristo, não importa o quanto você tenha feito, não importa o estilo de vida que você tenha vivido aqui, não importa, se você não aceitou Jesus, não aceitou o perdão de Jesus, a sua dívida permanece, e aí você não tem como pagar, aí você vai ser condenado. Então é muito importante essa palavra de Tiago aqui, que ele fala que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. E como Deus foi misericordioso conosco, a igreja precisa praticar misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é compaixão pelas pessoas que passam necessidade. Repetindo, misericórdia é compaixão pelas pessoas que estão passando necessidade. Sempre, e a misericórdia sempre, ela vai tratar da dor, da miséria, do desespero, Então quando a pessoa realmente está praticando a misericórdia que Deus nos ensinou, ela vai olhar para o necessitado, para a pessoa que está angustiada, e essa pessoa que faz parte da igreja vai olhar com compaixão, não vai cruzar os braços, vai agir com misericórdia. Ele vai sentir a dor e a miséria e o desespero daquela pessoa. Ser misericordioso, portanto, é conceder alívio, cura e ajuda. Essa é o termômetro para você saber se você está praticando a misericórdia. Você vai aliviar a dor daquela pessoa, você vai ser um instrumento de cura, de ajuda. Então nós estamos vendo que Tiago está sendo muito prático, mostrando que a igreja tem que viver este estilo de vida para agradar a Deus, para ser uma igreja realmente relevante, que faça a diferença aqui neste mundo. Caminhando para o final dessa meditação,
Quando a igreja vive sem fazer acepção de pessoas, essa igreja verá, Deus permite ela ver frutos como resultado da obediência à lei áurea. Lei áurea, eu volto a falar, é a lei que rege o universo, que rege o mundo, e Jesus deu as chaves para a igreja colocar em prática essa lei, que é a lei do amor. Amar, eu nunca vi ninguém falar assim: olha, eu vou me separar porque eu te amo, eu vou me divorciar porque eu te amo. Ninguém vai rejeitar o amor, ainda mais esse amor de Deus, em que nós fomos alcançados, o amor sacrificial de Cristo. Então, quando uma igreja vive sem fazer acepção de pessoa, vive praticando o amor, a gente vai ver os frutos, porque no versículo 8 ele fala: se vós contudo observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, vocês estão fazendo bem. É isso mesmo, siga em frente. Porque não há diferença entre judeus, e aí ele explica para nós que não há diferença entre judeu, grego. No nosso caso aqui não tem que haver diferença de brasileiro, venezuelano, haitiano, ucraniano, qualquer povo que por uma situação política, por uma situação de catástrofe viesse refugiar, a igreja tem que estar com portas abertas para acolher. Tem que estar com as portas abertas para acolher. Qualquer pessoa que vier aí, toda arrebentada aí do bairro, da sociedade, a igreja tem que estar de portas abertas para acolher. Porque a palavra de Deus nos fala que não há judeu, não há grego, então não há brasileiro, não há venezuelano. Somos uma só família em Cristo. Não há macho, não há fêmea. Nós não podemos estar olhando a cor da pele, né? O racismo. É isso que a palavra nos fala. Veja o que diz em Gálatas capítulo 3, só para um versículo correlacionado, para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Portanto, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Somos uma só família. Então, quem entendeu a obra que Jesus veio fazer, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, e Jesus não fez acepção de pessoas, embora naquela época que Jesus estava há 2000 anos atrás, havia uma discriminação. As mulheres e crianças não eram nem contadas. Alguns países, as mulheres são tratadas pelos próprios maridos como escravas, tá? Tem países que a opressão a certas classes sociais, muitos problemas de ordem religiosa, outras vezes são problemas políticos, né? E há uma opressão muito grande. Mas a igreja não pode ser assim. A igreja tem que ser diferente, porque Jesus veio formar uma grande família aqui, e Ele quer que na sua família tenha pessoas de todas as raças, de todos os povos, de todas as classes sociais. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser mendigo. E esse evangelho que nós recebemos de Jesus, que é o evangelho do amor, e em Cristo, é maravilhoso poder ter uma igreja, né,
pessoas que vieram de várias famílias, de tantos lugares, e a gente saber que é uma ordem de Jesus que temos que tratar todos como irmãos. Olhar para os irmãos aqui e falar: irmão Manuel, irmão Maurício, irmã Poliana, irmã Sara, é minha filha, mas é minha irmã, Em Cristo somos uma família, temos o mesmo Pai, e o Espírito Santo está fazendo essa administração, mostrando o que nos une em Cristo, esse amor. Mas muitas vezes, dentro da própria igreja, a coisa não funciona na prática, porque algumas vezes Tiago está falando que muitas vezes acontece a acepção de pessoas. A gente não aceita o irmão de coração, ou por causa da condição de vida, ou por causa da cor da pele, porque é de um outro país. Nós não podemos ser assim. Então, a primeira lição aqui nessa conclusão é que não deve haver diferença entre nós. Você é meu irmão, você é minha irmã, e em Cristo somos uma só família, e juntos vamos adorar o Senhor, vamos viver como uma igreja realmente que ama Jesus e que ama o próximo. E para terminar, essa mesma igreja que não pratica a acepção de pessoas, ela consegue ver o impacto da mensagem. Ela vê o impacto dessa mensagem. Eu quero ler com os irmãos. Ela vê esse impacto acontecendo, e acontece, e vai acontecer muito mais, porque quando o irmão tem essa consciência, o irmão vão ver, olha o que acontece com essa igreja que está praticando e procurando agradar o coração de Deus. 1 Coríntios 6, a partir do versículo 7, olha só: o só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos, olha só agora, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Se nós pararmos aqui, não, pastor, e agora? Ele está citando aqui uma série de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Mas, olha o versículo seguinte, olha o poder da igreja, o poder do evangelho. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então a igreja tem uma missão muito grande com essa mensagem do amor, mensagem de transformação. Então a igreja tem autoridade, tem poder para ligar pessoas que estão desligadas do céu, ligá-las nos céus, através desta mensagem, deste evangelho, de transformar. Então por isso que a igreja tem esse papel, tem esse poder, e o poder da igreja está no amor de Deus que ela pratica. Então essas pessoas, por mais pecadoras que sejam, que estão vivendo uma vida impura, vivendo aí totalmente atolada nos pecados, está citando ladrões, avarentos, homossexuais, está citando aqui pessoas que praticam pornografia, tudo, um pacotão de pessoas que é como se fosse lixo aí da sociedade. Jesus nos manda ir atrás dessas pessoas. Ele falou: olha, com essa mensagem que eu dei para vocês,
eu quero essas pessoas fazendo parte da minha família. Eu vou lavá-las com meu sangue, eu vou justificá-las com meu poder, eu vou santificá-las. Nós vamos fazer um trabalho. Então Jesus conta com a sua igreja fazer esse trabalho de acolher essas pessoas, por mais pecadores que sejam, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para os pecadores. Então nós não podemos fazer acepção de pecadores. É pecador, está interessado em conhecer Jesus, o amor de Jesus, nós temos que estar prontos para abrir o coração para acolher essas pessoas. É disso que se trata esta mensagem que Tiago exorta a igreja para não fazer acepção de pessoa. E eu oro a Deus para que os irmãos realmente entendam isso e que sejamos uma igreja que vive para agradar a Deus e que obedeçamos esta palavra, não fazendo acepção de pessoas. Nós não podemos fazer, porque se fizermos, qualquer irmão que estiver fazendo na sua individualidade como membro, está em pecado. E aliás, isso inclui os seus familiares. Talvez você não está fazendo aqui, mas talvez você faça acepção de pessoa no meio dos seus familiares. Você tem algum parente que você está atravessado e você não quer nem ver, você não quer vê-lo nem morto, você tem relacionamento quebrado, você precisa resolver essas questões. Então é isso que o Tiago está nos falando. Então a minha oração é que Deus abençoe a igreja Batista em Simeone a ser esta igreja que vive para agradar a Deus e obedecendo a esta palavra de hoje. Não faça acepção de pessoas. Se você está fazendo, peça perdão e comece daqui para frente. Fala: Jesus, me perdoe, limpa meu coração, porque eu, como parte da tua família, eu não posso fazer isso, porque é uma ordem do Senhor. Eu tenho que amar meu irmão. Aliás, vou até abrir um parênteses para terminar. Até o inimigo. Nós temos que amar até os inimigos. Você tem algum pessoa que são os teus inimigos? Você tem que amá-los, orar por eles e pedir a graça de Deus para que eles, de inimigo, passassem a ser seu amigo. E é através do poder do amor, o poder do Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Deixa eu fazer só oração aqui pelos nossos internautas, que eu prometi no início, e depois vamos terminar a live e a gente continua com o nosso culto aqui com a igreja. Fiquemos em pé, igreja, vamos orar pelos nossos internautas, pessoas que já estão nos acompanhando e pessoas que vão acessar numa outra oportunidade. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui em culto de adoração e louvor a Jesus Cristo. Pai Santo, muito obrigado por esta palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Nós queremos viver aqui neste mundo agradando o teu coração, queremos estar fazendo a tua vontade, obedecendo a tua palavra. Nós te pedimos que o Espírito Santo possa trabalhar em todos nós, nossos amigos internautas, para que eles possam conhecer o amor de Deus, aqueles que estão vivendo uma vida de pecados, que possam se arrepender enquanto é tempo, aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós ministramos também bênçãos para a vida deles, aqueles que estão enfrentando problemas na área familiar, na área do trabalho. Abençoa-os sobremaneira. Queremos colocar aqui também o nosso amigo Ratão, atleta que participa do esporte, junto com a nossa igreja, que passou por um infarto agora na parte da tarde. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia dele, preserve a vida dele para a nossa alegria, mas principalmente para a glória e honra do Senhor. Abençoe esse amigo nosso, que recebemos essa notícia recente. Abençoa, Senhor, ele com a sua família. Abençoe também todos os nossos amigos que estão aqui conosco, os venezuelanos, haitianos, os nossos irmãos aqui da igreja. Muito obrigado por esse privilégio de estarmos juntos para te adorar. Oramos assim, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Um abraço da igreja e do pastor.